Ela é sinônimo de festa, de eventos, de experiência. A baiana Ju Ferraz é a comandante da Holding Club, que é o grupo que faturou mais de 300 milhões de reais no ano passado e é responsável, entre outras várias coisas, por um dos maiores camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ju Ferraz, brigadíssimo pela presença. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, Bruno. Eu sou sua fã, você sabe disso. Eu que sou seu fã. Ju, quando as pessoas saem de casa para uma festa, para um evento, elas vão atrás do quê? De felicidade, de alegria, de memórias inesquecíveis, de beijo, de abraço, de ouvir a sua banda preferida. A gente vive disso, de viver experiência, de vender experiência. Olha só, o mercado de eventos, não sei se isso é um fenômeno global ou brasileiro, fala muito de experiência. O que é essa experiência final que vocês falam tanto, vocês do mercado falam tanto? Experiência é a questão de a gente experimentar, é a gente viver. Na verdade, a gente dá esse nome para momentos épicos, para momentos inesquecíveis. Um festival de música é uma experiência. Eu estar aqui com você é uma experiência. Um conteúdo que eu vejo no TikTok ou no Instagram, nas redes sociais, é uma experiência. Tirar uma foto no backstage com o meu cantor preferido é uma experiência. E isso são momentos únicos, inesquecíveis, que vende muito, porque tudo que as marcas querem é estarem conectadas com os seus consumidores. Então... E eu acho que esse é um segredo, porque quando a gente está falando desse mercado de festa, de evento, nosso espectador pode estar se perguntando, mas como é que ganha dinheiro com isso? Como é que você quer que eu responda? Claro que quero que você responda. Você está no show business. Você tem que falar de business aqui. Vamos também, Ju Ferraz. Eu só vou falar. Como é que se ganha dinheiro aí? Na verdade... Bastante dinheiro com uma grande festa, com um grande evento, com uma grande experiência. Na verdade, a gente, assim, primeiro, antes de ganhar bastante dinheiro, a gente tem bastante trabalho, né? Tudo que a gente precisa é ouvir os consumidores. Às vezes a gente fala que o mercado está ali querendo inovação, querendo criatividade, a gente está olhando para a inteligência artificial, para a tecnologia, para o que vem depois, mas a gente esquece verdadeiramente de ouvir o consumidor, de perceber e entender as pessoas. O que é aquela pessoa que está, naquele momento, dentro de um festival, quer viver? Com quem ele quer se conectar? Como ele quer consumir? E esse é o meu papel, né? Junto com todo o meu time. Acho que é importante eu deixar claro que eu não faço nada sozinha. Eu tenho mais 2 sócios no comando da Holding Club. Zé Vitor segue sendo o sócio majoritário, né? Zé Vitor Oliva. Zé Vitor Oliva. E eu tenho Márcio Escha e Priscila Pellegrini, que estão junto comigo no comando da Holding Club. E o que eu posso te dizer é o seguinte: quando a gente entende, a gente ouve, a gente percebe o que o consumidor quer, a gente associa isso a histórias, territórios e marcas. Então, a gente ganha dinheiro juntando marcas e pessoas com momentos inesquecíveis e experiências incríveis. Qual é o desafio? Como é que a gente se supera? A criatividade, a inovação, histórias novas. E, para isso, a gente precisa mergulhar profundamente no comportamento humano. No comportamento? E de que forma isso? Observando? Observando, estudando, com muitas pesquisas, análise de dados, né? Principalmente nas redes sociais. Hoje a gente tem um núcleo dentro da Holding Club onde a gente estuda, né, o comportamento nas redes sociais, principalmente da geração Z, que é essa geração que não se apega a nada ou que não se fideliza com nada, porque toda hora quer se conectar com marcas novas, toda hora quer programas diferentes. Então, como é que a gente constrói histórias a partir disso? A gente tem que entender essas pessoas. E isso não é difícil para o mercado de vocês, com essa turma? Isso é dificílimo. Que muda o tempo todo. Mas é a vida. Assim, eu acho que a gente está falando de experiência no Brasil, mas a experiência no mundo é exatamente da mesma forma. Quando você vai num Coachella, né, nos Estados Unidos, quando você vai para um Lollapalooza no Chile, o mundo da experiência o comportamento ele é globalizado. O que a gente precisa, na verdade, é regionalizar, né, e trazer as histórias verdadeiras para cada região ou para cada praça. A gente fala muito sobre São Paulo e Rio de Janeiro
porque o dinheiro está aqui, né? A maioria do dinheiro está aqui, as marcas estão aqui. Mas quando a gente olha para um outro Brasil, quando a gente vai a Salvador, minha terra que eu amo... Você nasceu em Salvador? Nasci em Salvador, tenho muito orgulho de ser soteropolitana. Quando eu vou ao Piauí, quando eu vou a Fortaleza, e eu entendo a força, né, do Nordeste e do Norte, enfim, do Brasil como um todo, eu entendo que a gente precisa ser especialista nessas pessoas também. Só que não é um olhar do paulista sobre o Nordeste. É um olhar do Nordeste sobre o Nordeste. Então, tem um trabalho de desconstrução, né, de ter um formato padrão para todo mundo. Isso não pode acontecer. A gente antigamente fazia a experiência de São Paulo, do Rio, em Salvador. Você acha mesmo que quem consome em Salvador a Share Music vai consumir um festival de música eletrônica da mesma forma? Então, é ampliar esse olhar, é sair da nossa bolha, é entender que a gente tem que ouvir mais do que falar para que a gente consiga ser criativo e estar no mercado há mais de 30 anos. Você falou tudo, sabe por quê, Ju? A gente tem que sair das nossas bolhas. Isso eu falo para o pessoal, para a produção aqui do programa. A gente tem que sair das nossas bolhas porque a gente vive em bolhas, né? A gente está falando aqui da Avenida, dos estúdios da Avenida Paulista, do lado dos Jardins, e a gente vive naquele mundinho achando que o mundo funciona, o Brasil funciona daquela maneira. E definitivamente não funciona, né, Ju? É confortável. É confortável estar na bolha. Eu posso te dizer isso, né? Apesar de eu ser baiana e nordestina, eu moro em São Paulo há quase 20 anos. Pode perguntar. O que fez você sair de Salvador do Nordeste? Necessidade. Necessidade financeira. Eu fui mãe muito cedo. Eu tenho um filho de quase 20 anos, Matheus. Eu fiquei grávida aos 23 anos. Eu não tinha terminado a minha faculdade. Minha mãe ficou viúva muito jovem. E eu precisava sustentar meu filho. E eu precisava ter liberdade financeira. Eu não acredito, Bruno, que uma mulher pode ser livre sem liberdade financeira. E foi por isso que eu vim para cá, né? Graças a Deus, quase 20 anos depois, deu tudo certo. Eu estou hoje numa situação mais confortável. E quando eu digo mais confortável, porque eu nunca vou estar confortável em situação nenhuma, porque a gente não pode, né, achar que o jogo está ganho. Mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho da minha história e da minha jornada. Porque eu venci muitas coisas. Porque você venceu. Olha o que você ocupa, o que você representa, onde você está. Obrigada. Agora, a sua história é muito similar de centenas, milhares e milhares de mulheres Sim. no Brasil. Sim. E nem todas têm por vários motivos também, essa decisão. O que é? É uma força que você teve de sair da sua casa, de muitas vezes você estar na sua zona de conforto e querer, eu vou para a capital e não vou nem para perto ali, vou para São Paulo direto. Eu tinha uma necessidade, né? Eu tinha duas coisas. Eu tinha necessidade de sustentar uma criança e uma mulher de 23 anos era uma criança, cuidando de uma outra criança. E eu tinha um sonho muito grande de levar a minha voz para outros lugares. Quando eu resolvi me tornar publicitária, eu li pela primeira vez a história de Nizam Guanais. Eu tinha 14 anos, na Capricho, na revista Capricho. E Nizam tinha uma foto junto com a DM9, que era a agência de publicidade dele, e o título da Capricho, da matéria, era o baiano que conquistou São Paulo. E eu li aquela matéria e falei, eu quero ser essa pessoa. Engraçado que naquela época não tinha uma mulher que me representasse. Mas Nizam foi por muitos anos uma grande referência. E o meu sonho da vida era trabalhar com ele. E isso me impulsionou, né? Me impulsionou a sair da minha zona de conforto, me impulsionou a chegar nessa cidade que eu amo, que me acolheu, que muito do que eu tenho, né, eu conquistei, eu consegui aqui, então eu tenho muita gratidão. Mas o que eu posso te dizer é assim, eu tinha uma necessidade e uma vontade incansável de vencer os meus próprios medos. Tudo que eu ouvi, muito do que eu ouvi na minha vida, que eu não ia conseguir. Que uma mulher nordestina, uma mulher gorda, uma mulher que não tinha a melhor faculdade, que o inglês não era fluente, não ia conseguir conquistar o seu espaço em São Paulo. E eu conto essa história com muita clareza e
com muita transparência, porque eu quero que as mulheres que estejam me ouvindo em Manaus, em Belém, no Paraná, saibam que elas podem ser o que elas querem ser, o que elas quiserem ser. E foi nisso que eu acreditei. Falando em mulher, você acredita que a mulher ainda sofre muita desconfiança no mundo corporativo? Eu acho que assim, eu acho que as coisas estão melhores, porque a gente hoje discute mais sobre esse assunto. Isso eu falo principalmente quando está num cargo de liderança como o seu. A resposta é sim. Objetivamente, a resposta é sim. É difícil. Às vezes eu entro em sala de reuniões e eu tenho 30 homens para vender uma grande ideia ou um grande projeto que tem lá, sei lá, um projeto que custa 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. Eu sinto, né, aquele desconforto de ser uma mulher vendendo uma ideia. No começo era... Isso hoje? Hoje, o ano é 2024, né? Mas a gente vai criando ferramentas para a gente superar e para a gente atravessar momentos como esse. E no final, assim, quando você entra numa reunião, numa sala de reunião, é para ganhar o jogo, né? Quando você vai vender uma ideia, é para tornar ela realidade. Então, o meu olhar sobre isso é qual é o objetivo final e eu vou até o fim. Porém, o que eu quero te dizer é, existem situações que são constrangedoras, situações onde a gente se sente inferior, situações que a gente se sente desconstruído, mas é uma luta diária para a gente ocupar espaços. Vamos falar Hoje a gente pode dizer que o grupo ali, o grande negócio é Vocês têm vários negócios ali, né? Temos seis empresas. Mas assim, um dos grandes negócios é o Camarote, na Sapucaí? Um dos grandes negócios é o Camarote. Na verdade, o grupo hoje tem 6 empresas. A gente tem 2 agências especializadas em eventos e comunicação e 4 outras agências com um DNA de experiências e comunicação. Então, a gente tem a Cross Networking, que é a empresa de Tati Oliva, que você conhece muito bem, especialista em parcerias e é uma gênia, né? Foi ela que criou a primeira empresa de parcerias e cross no Brasil. A gente tem uma empresa de marketing de causa, ESG, uma empresa de dados e uma empresa especializada em eventos proprietários. O Camarote número 1 é um evento proprietário, que por muitos anos foi o Camarote Brahma. Tá. E em um determinado momento... O proprietário que você está falando é que o Camarote é de vocês. Nosso. Tá. Quando a gente chama evento proprietário, é ou de alguma marca ou de alguma empresa. Tá. E o Camarote Brahma, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, se eu não me engano, disse a gente não tem mais interesse em ter um camarote, né, na avenida. E Zé Vitor, com o Márcio e com o Tatiana e com todos os outros sócios, na minha época, eu não estava nessa época, falou, vamos mudar essa história e vamos assumir esse projeto que é um projeto vencedor. E hoje, ele é peça fundamental para o negócio. Não só pelo resultado que ele deixa, mas ele é uma grande vitrine. Né? Eu gosto de dizer que o Camarote número 1, ele não é mais um camarote. Ele é uma plataforma de conexão de lifestyle, moda e entretenimento com as pessoas. E qual é o nosso desafio esse ano e os próximos 5 anos, olhando para frente? Trazer a geração mais jovem. Né? Ter novos personagens, construindo... Mas o perfil do público ali é o quê? O perfil do público é 23... Vocês querem deixar mais jovem ainda? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. E como é que vocês vão conseguir isso? Com muita gente, né, falando com esse público, com influenciadores. Então, esse ano, no ano de 2024, a gente trouxe um time número 1 de influenciadoras diversas, com linguagens diversas, com comunidades muito, muito, muito próximas, que falam uma outra língua, se comunicam de uma outra forma e que inspiram, né, outras pessoas que talvez não estejam no nosso raio de visão, não esteja mais na nossa bolha. Então, a gente tem também Antônio Oliva, filho de Zé Vitor, né, que hoje ele é o sucessor do Camarote. Então, Antônio representa, né, a família Oliva no Camarote, estar à frente do Camarote junto conosco. É um mais jovem, ele tem 25 anos, e a intenção é perpetuar essa história com um olhar para essa geração. A gente falou muito sobre a sua trajetória, né? O que motivou você sair de Salvador, que você falou sobre necessidade mesmo, Sim. né? Agora, qual é a característica mais marcante para você para ascender? Isso a gente está falando para um público que está te escutando, que
de certa forma, se inspira nos convidados aqui do show business. Qual é a característica para você? Eu acho que coragem. Eu acho que a gente precisa ser corajoso para a gente ascender. A gente precisa de coragem para dar o primeiro passo, coragem para realizar os nossos sonhos, coragem para desistir quando não dá certo e coragem, né, para atravessar os milhões de desafios que qualquer pessoa tem para que chegue, né, nos seus objetivos finais. Acho que é isso. E você já errou muito, Ju? Bastante. Qual foi o maior erro aí na sua trajetória? O maior erro da minha trajetória, eu fiz uma migração de carreira. Eu sou jornalista, trabalhei durante 10 anos num grupo de comunicação, trabalhava num veículo que era especializado em lifestyle, e moda e luxo, e eu fiz uma migração de carreira para trabalhar com uma empresa de cenografia, sem ao menos entender como funcionava a empresa de cenografia e sem mergulhar na cultura dessa empresa. E esse foi o maior problema da minha vida, porque eu não estava preparada para ser diretora dessa empresa, eu não estava preparada para lidar com o machismo que existe no mercado de cenografia e, mais do que isso, eu não estava preparada para saber dizer não. Então eu extrapolei todos os meus limites, como diz minha mãe, eu fui até a beira do abismo e eu tive um burnout, uma síndrome de burnout muito grave. Eu fiquei 43 dias afastada do trabalho, com atestado psiquiátrico. E eu achei que eu não ia voltar, Bruno. É mesmo? Eu achei que eu não ia voltar. E naqueles 43 dias, eu tinha duas opções. Desistir de tudo que eu tinha construído ou recomeçar. Então, é muito difícil dizer, né, que o burnout ele me salvou, porque eu não posso romantizar essa doença que é uma epidemia, que faz parte, né, de quantas mulheres, quantos homens estão doentes com essa síndrome. Mas o que eu posso te dizer é que eu arrumei a rota da minha vida. Eu me encontrei comigo mesma, eu tenho estado atenta aos meus limites e mais do que isso, né, eu resolvi seguir um caminho diferente. E um caminho de mais humildade, de mais entendimento, de mais silêncio, de mais planejamento, para que eu pudesse chegar até aqui. Ju, como é que você vê o futuro do setor de eventos? Olha, eu vejo que, assim, eu acredito muito que a comunicação, eu não preciso dizer a você que ela muda o tempo inteiro. Sim. Até porque você é um mestre de comunicação. Quando a gente olha para a comunicação antes da pandemia, né, e o mercado de eventos, de experiências na pandemia, a gente tinha tudo muito dentro de caixinhas. A publicidade era uma coisa, as empresas de live marketing, que são as nossas, era outra, o digital era outro. Hoje está tudo misturado. Todo mundo faz tudo. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o meu time comercial e eu disse, acabou a era de a gente ser especialista. A gente precisa entender das coisas, mas a gente precisa ser multitask. A gente precisa perceber o que está acontecendo no mundo e seguir para esse caminho. Então, o que eu acredito é que cada vez mais a comunicação ela vai estar misturada, né? Cada vez mais a gente vai ter pessoas vendendo e construindo grandes ideias. E o que eu posso dizer é que o mercado de eventos, na minha cabeça, ele só vai crescer, né? Por quê? Porque a gente precisa, verdadeiramente, se socializar. E de uma fuga? Eu não acho que é de uma fuga, eu acho que, assim, a gente precisa ser feliz, a gente quer ver as pessoas, a gente quer, né, comemorar com a família, a gente quer celebrar com os amigos. Então, como é que a gente faz isso? Só virtualmente? Eu não acredito nisso. Eu acredito que o mercado só tem a crescer e eu sou fã. Então... Ô, Ju, quem é a sua grande referência na vida e nos negócios? Pergunta difícil. Difícil, por isso que a gente pergunta. Mas é por isso que a gente pergunta, Ju. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou filha de uma mulher muito especial, neta de uma mulher muito especial e sobrinha de uma mulher mais especial ainda. Então, eu tenho como referência e norte na minha vida 3 mulheres. Minha mãe, minha avó e Monique Gardenberg, que você deve conhecer, que é cineasta, que foi uma das primeiras empresárias, uma das primeiras mulheres do Brasil a fazer eventos.
que foi sempre meu norte, sempre minha inspiração. E eu achava aquilo tão distante, eu cresci vendo ela trazer Madonna. Imagina, falava, gente, que máximo, né? Eu era muito pequenininha e hoje eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, tia Monique, minha mãe e minha avó são minha referência e foram as minhas maiores apoiadoras. O que eu posso te dizer é que Zé Vitor é uma grande inspiração, uma grande referência e foi uma das pessoas mais generosas que eu encontrei na minha vida ao longo desses 43 anos. Porque quando eu estava doente, Bruno, eu não tinha condições de trabalhar. E Zé Vitor, a gente se encontrou num determinado dia e Zé Vitor falou, venha trabalhar comigo. Eu falei, eu não vou conseguir te entregar o que você precisa, eu não vou te dar resultado, eu estou muito doente. Ele falou para mim, você vai ficar 6 meses sem trabalhar, você não vai pensar em meta, você vai cuidar da sua cabeça, você vai cuidar da sua saúde e depois eu vou lhe cobrar os resultados e o trabalho. E aquilo para mim foi um sopro de esperança, né? E eu conto essa história com muito orgulho e com muita gratidão, porque ali é o começo de uma vida próspera. Ali é o começo de um entendimento que a gente pode trabalhar num lugar seguro. E Zé Vitor, ele é um cara, ele é tão visionário que, além de ele me estimular, me impulsionar, me valorizar, ele tira o melhor de mim. Então, eu vou te dizer que hoje ele é um grande mentor. Muito bem. Então, tem várias mulheres e tem o Zé Vitor. E eu preciso registrar ao nosso espectador que a sua mãe está presente no estúdio do Show Business. Você fez questão de trazê-la aqui no programa. Ju, brigadíssimo pela presença. Nós recebemos aqui a Ju Ferraz, a comandante aí da Holding Club, que faz tantos grandes eventos pelo país. E como eu falei, um dos principais aí é um dos maiores camarotes da Marquês de Sapucaí. Brigadíssimo. Eu que lhe agradeço. Muito obrigada por me acolher, me receber. E assim, né, seu programa é uma referência para o nosso mercado, para profissionais de comunicação, para pessoas que pensam em negócio. E estar aqui significa muito para mim, porque é a materialização de que a minha história, né, pode ser compartilhada com tantas outras pessoas. Obrigada, Bruno. Obrigado. Obrigado você. Obrigado você mesmo.